Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, respeito Estrela Solitária, General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. De primeiro eu já peço a vocês, meus amigos, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe, inscrevam-se no canal, que é importante para o YouTube ver o quanto quem fala, quem ama isso aqui. A Estrela Solitária, General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Agora vamos ao que interessa. Primeiramente peço desculpa a vocês por esse último dia sem vídeos, mas é porque o meu planejamento era fazer um vídeo embasado na apresentação, né, do nosso treinador Arthur Jorge. Finalmente foi colocado como técnico do Botafogo de forma oficial, né, na última sexta-feira. Teve uma postagem do Botafogo e no sábado, no último sábado, ele foi apresentado com coletiva, com tudo que tinha direito ali. E eu queria ver a coletiva completa, porque assim, a coletiva foi dividida em duas partes, né? Teve a primeira parte, que é aquela coletiva padrão, tradicional, para a imprensa, para a mídia tradicional, mídias também independentes, né? Que todos os repórteres se juntam ali e fazem uma sequência de perguntas, assim como são as coletivas, tanto de pós-jogo geralmente, mas foi nesse formato. E depois a segunda parte foi no estúdio da Botafogo TV. Ele se deslocou lá e já foi mais descontraído, já um tom mais leve, mais de humor. Teve perguntas, né, relevantes, mas assim, já outra pegada. Então eu queria trazer para vocês aqui. Aí tudo isso é uma hora e meia mais ou menos, então eu tive que me organizar aqui porque eu queria ver integralmente para trazer para vocês aqui totalmente o meu ponto de vista, né, não só o que outras pessoas tinham dito, ou que estava na internet, ou de outros canais. Queria ter a minha própria opinião, assistindo integralmente. Então eu acabei não tendo tempo de ver no sábado e no domingo. Então me organizei para assistir na segunda noite. Estou gravando para vocês, na madrugada de segunda para terça, mais ou menos, para postar na terça cedinho para vocês. E assim, meus amigos, nas primeiras palavras dele, ele foi muito bem. Ele demonstrou uma oratória muito boa. Até me surpreendeu. Inclusive o português, aí na Botafogo TV depois ele disse, né, que ele tem estudado o português aqui do Brasil para tentar não cometer erros na fala, palavras de duplo sentido ou palavras que podem ter um tom negativo, né, na interpretação do português brasileiro aqui. Então ele tem falado muito bem, apesar do sotaque de Portugal que é bem forte, mas o português dele tá muito bem para quem vem aqui treinar um time brasileiro pela primeira vez. E assim, de forma geral, ele mostrou uma energia muito boa, mostrou estar bem animado, bem empolgado, dá pra ver assim, que ele tá vibrante nas respostas, do jeito que ele falava. Ele tá confiante no projeto. Inclusive teve várias perguntas, né, foram feitas para ele em relação mas por que você deixou o Braga, que você teve sua vida inteira lá, já estava estabilizado, o que te atraiu para vir para o Botafogo, para um desafio novo e a princípio bem difícil. Fizeram perguntas nesse sentido para ele, né, várias perguntas, aí ele falou, bom, o Braga era minha casa ali, eu já estava acomodado, já tínhamos um projeto bem definido, ele bem trabalhado. Aí ele falou que queria um desafio novo, algo que pudesse quase que revolucionar a carreira. Ele não usou esse termo revolucionar, mas assim, né, ter um salto ali, ter uma mudança brusca ali, realmente um desafio que ele buscava. Ele falou que acredita muito no projeto, foi apresentado para ele um projeto grandioso, um projeto que almeja, né, conquista, almeja títulos. O Botafogo, por que do Botafogo? Ele falou que o Botafogo é um clube na Europa muito respeitado. Falou que na infância dele eu sempre ouvia muito falar de Botafogo, conhecia vários jogadores que eram renomados no Botafogo, conhecidos mundialmente. Jogadores de Copa, citou Garrincha. Então, ele falou que entende que vem para um grande clube. Ele usou até o termo, fui escolhido para ir no Botafogo, no caso, como a nossa torcida fala, né, no Botafogo. Você não escolhe o time, você é escolhido quando você é botafoguense. É um dos cantos da torcida, uma das frases da torcida, ele usou esse termo. Ele inclusive elogiou a torcida, ele esteve presente no último jogo de quarta-feira ali, que apesar da nossa derrota, mas a torcida fez uma festa
magnífica ali, né? Principalmente antes do jogo. Apoiou também por muito tempo durante o jogo ali. E ele falou que aquela energia que ele buscava, um clube que é gigante, essa energia da torcida, fala que vai ser crucial pro projeto, pro time, né? Pro time evoluir. Teve algumas perguntas em relação ao futebol brasileiro, diferente do futebol brasileiro e futebol europeu, e uma mais incisiva já na segunda parte no estúdio Botafogo TV em relação à altitude, né? Como que ele vai lidar com essas viagens, com a altitude que a gente vai ter no próximo jogo lá, altíssima lá em Quito, no Equador, no jogo contra a LDU, na próxima quinta-feira. Como que ele vai lidar com isso? Ele teve alguma experiência semelhante na Europa, alguma situação? Aí ele falou que vai ser bem diferente. Ele falou que a viagem mais longa que ele teve lá na Europa foi uma viagem de 6 horas, e a viagem para Quito agora vai ser 11, e não tinha nenhum lugar com uma altitude grande assim, né, como vai ter de Quito. Porém, ele falou que tem total confiança na assessoria do Botafogo, na base ali do Fábio Matias. A comissão técnica dele, responsável pelo preparo físico, vai estar muito bem ligado com o setor médico, o setor de saúde do Botafogo, para fazer o melhor planejamento possível. Então ele mostrou assim, bem confiante, assim, fala, apesar de ser uma coisa nova para mim, mas com todo mundo que está envolvido, toda a estrutura que o Botafogo tem, ele tem total confiança que vai dar tudo certo e que a gente vai ter o melhor planejamento ali para os melhores jogadores, fisicamente falando, né, estarem bem dispostos e disponíveis para a partida contra a LDU. Aí também perguntaram, né, como você tem um estilo de jogo bem ofensivo. Ele mesmo, uma das primeiras coisas que ele falou que vem para tornar o Botafogo um time extremamente ofensivo, um time para dominar os adversários. É algo próximo ao discurso do Botafogo Way que o Textor falava, né, alguns anos atrás ali. Vai ser uma dinâmica diferente. Porém, aí por causa disso, né, aí no Botafogo TV ele foi perguntado assim, mas aqui tem alguns jogos que o Botafogo não vai ter como ser assim tão ofensivo, vai ter jogar ou com times mais fortes, ou com times com uma dinâmica um pouco diferente, jogo na casa do adversário, não vai ter como ser tão ofensivo e dominar o tempo todo. Aí como você está preparado para ter ideia que você vai se adaptar, você sabe que não vai poder jogar exatamente como jogar com o Brau, com linhas altas, pelos jogadores e tal. Aí perguntaram, né, se a ideia dele era chegar rasgando assim com um time extremamente incisivo a qualquer custo, ou se ele tinha essa noção, né, que teria que balancear e tal. Aí ele falou que sim, que ele tem a ideia, ele tem a ideia de futebol dele, porém ele sabe que ele vai ter que se adaptar, ao futebol brasileiro. Ele entende que não vai ser todo jogo que vai poder jogar perfeitamente como ele considera o futebol ideal, que ele vai ter que fazer alterações. Então, é uma coisa que eu achei legal, ele se mostrou bastante humilde, bastante aberto assim, a diversidades, a opiniões contrárias. Não se mostra aquele cara carrancudo assim, que fala, vou fazer isso aqui, acabou. Então, ele foi muito bem na maioria das perguntas ali. Mostrando isso, mostrando que ele tem esse ponto de vista ali como futebol ideal para ele, porém ele sabe que vai ter diversidade, que ele vai ter que se adaptar, que vai ter que fazer mudanças. Outra coisa também legal que foi perguntado no Botafogo TV foi qual seria o esquema de jogo dele, né? Se ele prefere 2 atacantes, um centroavante e 2 pontos, no caso 3 avançados, como eles falam em Portugal. Linha de 4, linha de 5, 3 zagueiros, qual que vai ser a dinâmica dele. Aí em alguns momentos ele até brincou, né? Fala, não posso dar detalhes para você, senão eu vou entregar o ouro pro adversário, né? Aí os adversários vão assistir lá e já vai saber tudo que ele vai fazer, todas as variações que ele vai fazer. Aí ele falou até um pouco em tom de brincadeira, mas ele falou que nesse momento, como vai ter muito pouco treinamento, muito pouco tempo de treino, levando em conta que a gente vai ter menos de uma semana agora para o jogo contra o LDU e cerca de... vão ser 5 ou 6 sessões de treinamento no máximo, e depois vai ser partida em cima de partida. A gente só vai ter um pause na data FIFA lá em junho, na Copa América só. Então ele falou que nesse momento a tática não vai ser o mais importante, exatamente quais jogadores, quais posições e tal. O mais importante falou que vai ser a parte do comportamental. Ele usou essa palavra, comportamental. Que é o quê?
fazer os jogadores entenderem a dinâmica, jogarem com vontade, fazer do Botafogo um time competitivo e vencedor. Ele fala que nesse momento o mais importante é isso. E realmente, né? Vai ser mais o mental e honrar a camisa em campo, assim, trazendo de uma forma mais simplória o que ele disse, do que realmente tática, coisa mirabolante. Ele tem total ideia de que não vai ter como ele fazer mudanças bruscas. Isso foi bem bacana de ouvir ele falando, que era uma das coisas que eu tinha receio. Eu estava receoso dele querer virar tudo de cabeça para baixo ali. Ele, muito pelo contrário, se mostrou muito sensato, muito tranquilo, muito humilde também. Inclusive tem um negócio que eu vou citar dessa humildade dele, mas num outro vídeo, senão fica muito extenso aqui. E outra coisa também que perguntaram, mas como que vai... Você sabe que esse calendário do Brasil é absurdo, né? Jogo em cima de jogo. Você na Europa, você não passou por isso, né? Você acha que vai ter uma dificuldade também para se adequar a isso? Aí ele falou que acredita que não, porque ele disse que nos últimos 6 meses do Braga, ele estava tendo jogos quarta, domingo ali, praticamente ininterruptos, porque o Braga disputou Campeonato Português, Taça da Liga, Taça de Portugal e Champions League, né, recentemente. Então diz que ele está habituado com esse ritmo frenético ali de jogo a jogo. Ele acredita que não vai ser um problema para ele. Então, meus amigos, eu acho que isso seriam algumas das coisas mais interessantes que ele disse. Eu vou fechar esse vídeo por aqui, mas vou fazer um outro vídeo sobre essa relação à humildade, detalhes da comissão técnica dele, né? Vou fazer no próximo vídeo. Isso aqui já vai ficar meio grande já, mas deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, se vocês concordam, discordam, vocês assistiram, o que vocês acharam dessa minha análise, se tem mais algum ponto interessante que eu acabei não citando. Deixe aqui embaixo nos comentários e se vocês estão esperançosos. Eu confesso que eu fiquei mais esperançoso depois que eu vi essa coletiva dele. Eu estava receoso com a postura dele e com algumas coisas que ele poderia fazer se tivesse o ego um pouco mais inflado, digamos assim, que poderia prejudicar bastante a gente nesse período de transição, mas fiquei mais tranquilo. Depois que vi a coletiva, tô mais confiante em relação à postura dele e a possibilidade de um bom trabalho do Arthur Jorge. Deixa aqui embaixo o que vocês pensam. Grande abraço a todos vocês. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Valeu!